Eu espero que vocês estejam preparados para mais um capítulo da nossa novela preferida. Pois é, a República das Bananas está pegando fogo. Hoje é dia 25, quarta-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço, e hoje eu garanto que você não terá indigestão com as matérias que estarão aqui, especialmente para você. Uma delas é sobre um programa pré-impeachment do MDB que articulou, né, e que foi um dos responsáveis pelo impeachment da Dilma Rousseff, volta à tona. Lula está se sentindo traído. Adivinha quem está no meio disso tudo? Ela, Simone Tebet, pode estar articulando um novo programa que vai levar ao fim do governo Lula, assim como foi no governo Dilma. Matéria do Metrópolis, hein? Outro ponto, repercussão pesada da audiência de ontem no Congresso norte-americano, onde o Paulo Figueiredo chamou o ministro Alexandre de Moraes de, abre aspas, ditador do Brasil. E aí foi realizado um pedido, junto ao Congresso norte-americano, de sanções ao ministro Alexandre de Moraes em 30 dias. Deu para ver que tem muita coisa pegando aí, né? Ou seja, pressão de todos os lados contra um dos personagens da nossa história chamado Alexandre de Moraes. Outro ponto, o Google. O Google apareceu e disse o seguinte, olha, eu vou censurar. Se as ordens do STF vierem da forma que está vindo, nós vamos restringir a nossa atuação no Brasil e nós vamos ter que censurar meio mundo, porque eu não vou me arriscar a pagar multa, indenização por coisa que o Sandro falou ou que você postou nas suas redes sociais. Ou seja, vai dar ruim, né? Vai dar muito ruim. Outro ponto que a gente vai falar com vocês é sobre o general Freire Gomes. Uma vergonha o que o Supremo Tribunal Federal fez, uma violação das prerrogativas e do direito de defesa ao não autorizar que a acariação entre Freire Gomes e o Anderson Torres fosse gravada e a acariação entre o general Braga Neto e o Mauro Cid fosse gravada. Mas muita coisa veio à tona, inclusive uma nota dizendo que o Freire Gomes afirmou que o Bolsonaro nunca pediu qualquer relação com as pessoas que ficavam de frente dos quartéis. Ou seja, está cada dia mais difícil, está cada dia mais complicado manter a narrativa do golpe tabajara da turma do STF. Você quer que a gente põe mais mais lenha nessa fogueira? Vamos apagar o fogo com gasolina? Vamos fazer isso? Olha isso aqui. Um ex-juiz de esquerda, inimigo mortal do Bolsonaro, odeia o Bolsonaro, começa a fazer críticas contra o Supremo Tribunal Federal e está chamando o Supremo Tribunal Federal de censurador. Depois da OAB OAB São Paulo ter preparado um programa anti-STF. Deu para sentir o drama, furou a bolha, não está mais na bolha de direita, tem gente de esquerda por aqui com el senhor STF. Então a nossa novela tá ficando interessante. Quem era inimigo tá virando aliado. Você é meu inimigo, mas você também quer o fim do STF. Eu sou seu aliado. Você era meu amigo, você é contra o STF, eu sou a favor do STF e eu vou te atacar. Ou seja, tá virando um reboliço total. Vamos entender tudo isso? O jogo tá interessante, admite, tá interessante, né? Então bora pra cima. Não esqueça de se inscrever no canal. Olha só. A gente traz conteúdo para vocês, primeiro, sempre verificado, tá? Se tiver alguma informação, se você tá esperando que eu vou falar para você que o Lula foi substituído por um alienígena da terra dos reptilianos, tá no canal errado. Agora, se você quer uma análise sobre a política real, onde eu vou buscar dados, buscar fatos, averiguar se isso realmente está acontecendo, para trazer informação de primeira qualidade, você encontrou o canal certo. Não vai ter risco de você espalhar fake news a partir desse canal. Todas as informações são amplamente verificadas em todos os jornais antes
para que eu possa trazer as informações para vocês. Então, se isso é o tipo de coisa que é relevante para você, inscreve aqui no canal, vai, dá uma força pra gente, assim você também me ajuda, que isso aqui dá um trabalhão fazer isso aqui, tá? Então, dá uma força pra gente, inscreva-se no canal, compartilha isso aqui no grupo da família, no grupo do condomínio, manda para todo mundo aí para que as pessoas saibam as informações relevantes que a gente traz para vocês, tá bom? Outro ponto, meu amigo, você que tá com medo do Brasil, não aguenta mais a situação da forma que tá, você tem que ter um plano B, tá? E eu recomendo altamente o Uruguai. Nós temos a questão da residência fiscal. A residência fiscal é onde você pode mudar-se para o Uruguai, dar saída do Brasil, e aí você que paga imposto demais no Brasil não aguenta mais, dependendo se a sua renda é estrangeira lá no Uruguai, você não paga nada, é zero de imposto. Imposto sobre herança, você precisa organizar o seu patrimônio, quer fazer estruturação, já pensou você estar num país que o imposto sobre herança é zero? Paga nada. Nada, nada, nada. Então, vale a pena. Para você que quer pôr seu filho fazer medicina aqui no Brasil, meu irmão, 15 conto um curso de medicina. Vou te falar, com 4 mil reais, você mantém seu filho lá no Uruguai, num país seguro, um país tranquilo. Então, assim, entre em contato aqui, tá? Ou aqui no QR Code. Vale a pena, tá? Já fiz o meu jabá, né, gente? A gente tem que fazer isso. E bora pra notícia, que eu sei que você tá aqui por isso. É o seguinte, quem gostou do impeachment da Dilma Rousseff? Quem ficou feliz? Quem foi pra rua, comemorou e ficou no impeachment da Dilma Rousseff? Quem? Eu fui, tá? Eu adorei. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro Brasil. Triste foi ver que o PT voltou. Mas dá uma olhada aqui que está acontecendo. Olha que maravilha. Olha que coisa bonita que o Metrópolis acaba de trazer de informação pra gente. Esse tipo de informação aqui, esse tipo de análise aqui, você não acha em outro canal. Olha que maravilha. Nova versão de programa pré-impeachment de Dilma Rousseff afasta o MDB da senhora Simone Tebet do Lula. Lula está se sentindo traído. Traído. Ele simplesmente chegou, deu o ministério para União Brasil. União Brasil já deu até ultimato para todo mundo largar os ministérios. Ninguém quer nem chegar perto do Lula. Agora vem o MDB e fala, não, eu não quero. Teve um programa, na época da Dilma Rousseff, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Tudo que aconteceu na época da Dilma Rousseff. Tem uma economista, Mariana Carvalho, se eu não me engano, ela escreveu um livro sobre o impeachment da Dilma Rousseff, como que funcionou. Eu recomendo a leitura, embora ela seja esquerda, mas ela narrou bem o que aconteceu. Teve um programa que se chamava Ponte para o Futuro. O que aconteceu? No governo Dilma Rousseff, havia a perspectiva de que a Dilma gastava muito mais do que arrecadava. Semelhança com o governo Lula? Coincidência, só, tá? Então, gasta demais. A previsão do governo Lula agora é que até 2030 nós teremos a dívida pública maior do que o PIB. Ou seja, o Brasil vai estar nível Cuba em 2030. Já em 2027, a coisa já vai estar grave. O shutdown de atividades do Estado. Ou seja, nós já vamos estar quebrando o país. Ninguém imaginava isso com o PT no poder, né? É só um repeteco. A Dilma estava fazendo isso. Então, o MDB fez um programa, na época, chamado Ponte para o Futuro. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A época do impeachment da Dilma Rousseff, o líder supremo, o vampirão poderoso que mandava no MDB, era este cara aqui, Michel Temer. Então, sim, ele está de volta e sim, eles têm o mesmo projeto que eles apresentaram pré-impeachment do Lula. O programa, que era a Ponte para o Futuro, era um programa de contenção de gastos e de corte de gastos que foi apresentado para o Congresso Nacional, dizendo que o PT destruiria o país e que o melhor caminho era o impeachment da Dilma Rousseff. Olha só, foi reapresentado agora a nova versão do programa pré-impeachment pelo MDB, que era à época o PMDB. E olha só que interessante, já foi apresentado com uma nova versão. Nessa nova versão, há dois caminhos. Ou tocar para o impeachment,
ou tocar num plano gigante para retirada do Lula em 2026, para não dar margem do Lula dizer que foi golpe. Resumindo, o MDB, partido do Temer, que na época articulou pelo impeachment da Dilma, já está pulando fora do barco, todo mundo vai sair do barco, o Lula vai ficar sozinho, e aí a grande questão é saber se espera até 2026 ou se parte para o impeachment. Porque o caminho já está se desenhando, o próprio Hugo Mota já está se afastando do PT, o Cunha já está apadrinhando, lembra do Cunha, do impeachment, né? Pois é, já está apadrinhando o Hugo Mota. Parece que o jogo está ficando bem interessante de assistir, né? Quem quer o impeachment da Dilma Rousseff, escreve do Lula aí, escreve eu vou ser o primeiro a escrever, tá? Vamos lá. Mas também tem nossa novela internacional. Aqui é interessante, porque nós temos a nossa novela nacional, onde a gente quer o impeachment do Lula, onde a gente quer o Brasil democrático, onde a gente não quer autoritarismo aqui dentro, mas tem a novela internacional também, onde tem o mocinho, tem o vilão, tem o autoritário, tem tudo isso, né? Olha só o que aconteceu. No Congresso dos Estados Unidos, ontem à tarde, apareceu uma das peças-chaves para fazer denúncia contra o Supremo Tribunal Federal, que é o senhor Paulo Figueiredo, jornalista, neto do Figueiredo, presidente, lembra? Ex-presidente. No Congresso dos Estados Unidos, Figueiredo chama Moraes de, abre aspas, ditador do Brasil, fecha aspas. O jornalista e youtuber bolsonarista Paulo Figueiredo Filho, um dos 34 denunciados ao STF por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, classificou o ministro Alexandre de Moraes como, abre aspas, ditador do Brasil, em audiência no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira. O comunicador, que é neto do general João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura, é ouvido pela Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, do Congresso dos Estados Unidos para falar sobre supostas violações do ministro do Supremo Tribunal Federal a leis norte-americanas. Então, ontem, presta atenção, do quanto o Brasil preocupa os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou numa guerra contra o Irã, bombardeou uma instalação nuclear iraniana, no meio desse, sabe, dessa loucura toda onde os olhos do mundo se voltam na guerra, Israel, Irã, que parece que teve um fim, mas eu ainda não confio enquanto eu não acreditar, porque as novas matérias dizem que eles continuam enriquecendo urânio. Enquanto está todo esse aparato acontecendo, o Brasil é alvo de uma audiência pública no Congresso norte-americano, num momento tão trágico da história mundial, é sinal de que o Brasil é, sim, muito importante para os Estados Unidos, e o que está acontecendo no Brasil está num alerta vermelho dos Estados Unidos. Inclusive, o próprio Paulo Figueiredo fez uma solicitação. Matéria da Folha, tá? Da Folha de São Paulo. Bolsonarista pede no Congresso dos Estados Unidos sanções a Moraes em 30 dias em nova investida contra o ministro. O ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, pediu nesta terça-feira à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que recomende sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF em 30 dias. E sabe do que aconteceu? O relatório foi feito lá da Câmara, da Comissão dos Direitos Humanos, né, acatando o pedido do Paulo Figueiredo, né? Ou seja, relatando o pedido dele, né? Ou seja, recebendo o pedido do Paulo Figueiredo, que pode analisar e pode acatar o pedido dele. Deu para vocês terem noção do quanto a coisa está se complicando, né? No meio de tudo isso, né, saiu uma matéria do Wall Street Journal hoje dizendo que o Lula, presta atenção, o Lula, ele é discípulo de Fidel Castro e que não pode, de forma alguma, o Marco Rubio e os Estados Unidos permitir a influência do Lula para que lideranças anti-americanas cresçam na América Latina. Deu pra você perceber o tamanho do negócio, né? Você viu que a nossa novela tá com cada capítulo interessante. Dá para escrever um livro isso aqui, né? Tô pensando nisso.
tá? Mas é isso. Então, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Agora a gente aguarda, no próximo capítulo, a decisão do Congresso norte-americano no que tange o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. E aí? Deu para perceber que o bicho tá pegando, né? Mas olha só, até o Google entrou nessa história. Mais um personagem da batalha épica de titãs, STF, governo brasileiro, governo norte-americano, grandes big techs, o Elon Musk, ou digo, Elon Musk, até eu me confundo. Deu para perceber, né? Folha do São Paulo, de novo, né? O A Foice de São Paulo, chame como quiser, a Folha de São Paulo mesmo. O Google admite restringir a atuação no Brasil. Isso é preocupante. Isso viola a liberdade. Isso viola a liberdade de expressão, viola o acesso à informação. Viola, inclusive, o teor jornalístico. Quantos jornalistas não gravam conteúdos? Por exemplo, eu gosto de seguir o canal do Alexandre Garcia, Boris Casoy, top demais. Sem espaço na mídia tradicional, eles montam um canal do YouTube. Vão ser censurados? Eu não, eu sou um merdinha aqui. Eu não sou jornalista igual esses caras que são lendas, né? Eu só sou um palpiteiro. Mas e esses caras? Não é o acesso à informação? Não é matéria jornalística de relevância, né? Então, o Google admite restrição da atuação no Brasil caso o STF faça mudanças drásticas nas regras. Pois é. Dependendo de como for, a informação do Google, dependendo de como for essa atualização do artigo 19, isso pode nos tornar um pouco menos partícipes de todas as discussões que ocorrem no Brasil e nos levar a remover mais conteúdos no país. Se isto não é censura, não sei mais o que é, né? Os caras vão remover conteúdo. O Google apoia a proposta de incluir crimes graves, só para você ver que o interesse não é esse, tá? O Google apoia a proposta de incluir crimes graves, exploração infantil e terrorismo nas exceções do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, esses, que é exploração infantil, terrorismo e crimes graves, postou, o Google já arranca na hora e tira e manda para o judiciário, ainda faz a denúncia sobre essa pessoa. O Google diz que quer fazer isso, né? Mas, né, dessa maneira, as plataformas poderiam ser responsabilizadas por danos em decorrência desse conteúdo não removido. Ou seja, o cara postou um conteúdo de exploração criminoso, tira. Agora o cara dá uma opinião política, fake news, discurso de ódio. Aí, meu amigo, chama-se censura. Nada mais do que isso. Censura. E aí, vamos falar sobre isso aqui, né? Teve a acariação. Ainda estamos falando sobre censura, só para vocês verem. Teve a acariação do Freire Gomes contra o Anderson Torres. Então, o Freire Gomes teve discussões com o Anderson Torres sobre uma suposta reunião. Só que teve um momento que não foi gravado, ninguém teve acesso, os advogados não puderam ser gravados e isso foi acusado. Teve uma acusação de um ex-juiz esquerdista que o STF está promovendo censura. Olha só. Olha isso. Olha, espia só, né? O Freire Gomes diz que Bolsonaro não pediu para ele para manter pessoas nos quartéis. Ou seja, o discurso aqui cai por terra, mas numa velocidade surpreendente. Olha o que a matéria diz. O Freire Gomes diz que o Bolsonaro não pediu para ele manter pessoas no quartéis. Abre aspas. A testemunha também gostaria de afirmar que, em momento algum, o então presidente Jair Bolsonaro solicitou-lhe que mantivesse as pessoas em frente aos quartéis. Diz trecho da ata da acariação entre Freire Gomes e Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que você vai cogitar isso? O Vinícius Carrion fez essa publicação e ele escreveu aqui, tá ficando impossível cogitar uma condenação do Bolsonaro, menos ainda a sua prisão. Afinal, cara, estão tentando ligar as pessoas do 8 de janeiro ao Bolsonaro. Ah não, mas tem aqui, eu acho que tinha isso ali, o Mauro Cid falou isso lá. O general
que está dando o depoimento, falou: nunca aconteceu isso. Bolsonaro nunca pediu para as pessoas estarem diante do quartel. Foi porque quis. E aí, como é que a culpa é do Bolsonaro? Entenderam? E aí, o grande problema é que nós não temos como averiguar isso. Por quê? Porque não pôde ser gravado. O Maier-Ovitch, e eu disse que eu ainda estava falando sobre censura, é um ex-juiz de esquerda, comentarista da UOL, militante. Para mim, a UOL é um dos jornais mais militantes da esquerda, da Left People, que tem. Mais até do que a Globo News, né? Do que a Globo News. Muito mais. Vamos lá. O Maier-Ovitch, né, que odeia o Bolsonaro, militante de esquerda, ex-juiz, diz o seguinte. Maier-Ovitch: Moraes proibir a publicidade de acariação é ato de, repita comigo, tá? Censurar. Ó, o que um ex-juiz, o Maier-Ovitch, anti-Bolsonaro de esquerda diz? É um ato de censura. Vamos escutar, vamos ver. Maier-Ovitch é juiz aposentado e detesta o Bolsonaro. Esta observação é importante, pois mostra que as críticas ao magistrado do STF estourou, faz tempo, a bolha da direita. O Maier-Ovitch escreveu o seguinte: então, de repente, para o Moraes, onde tudo era público e aberto, ele corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto? Não é só secreto para as partes interessadas. Isso por si só é censura, ilegalidade e, evidentemente, uma incoerência. O que eu vou falar para o esquerdista, Maier-Ovitch? Duas palavras, parabéns. Você lembrou do meme, não lembrou? Parabéns, né? Para você. É isso mesmo, você está certinho. Você está aplicando a lei, está falando sobre a lei que eu aprendi na universidade. Não a que se aplica hoje, porque, assim, tem hora que eu acho que eu fiz o curso errado. Porque eu aprendi uma coisa na universidade, como, por exemplo, que a vítima nunca pode ser o juiz, e eu vejo isso acontecendo, eu falo, eu acho que eu fiz engenharia enganado, achando que eu estava fazendo direito, porque uma coisa não bate com a outra. Então, deu para vocês verem o tamanho do nível, né, absurdo que o Brasil está caminhando, né? Mas, assim, a grande questão é, o Google está fazendo acusações, a bolha está sendo furada, eu estou vendo muita gente de esquerda criticar e falar, não, peraí, passou, já deu, já passou, está na hora de voltar à normalidade. E isso enfraquece o Supremo Tribunal Federal. Pode ter certeza disso, né? E aí, isso aí, esse tipo de medida, esse tipo de ação, esse tipo de matéria do Maier-Ovitch só fortalece o discurso do Paulo Figueiredo, só fortalece o sangue nos olhos que os Estados Unidos estão de pegar ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é? Vamos lá, pessoal. E aí vamos falar um pouquinho agora de hipocrisia, né? Vamos lá. É o seguinte, a oposição acaba de entrar com uma ação contra a deputada federal Érica Hilton. Por quê? Porque teve uma matéria do jornal Metrópolis, inclusive o Metrópolis merece parabéns, né? Dizendo que os cabeleireiros, né, os maquiadores da Érica Hilton, recebem grana, cascalho, verba pública, din-din, bufunfa do pagador de impostos, né? Para deixar a Érica Hilton linda, bonita, maravilhosa. Isso interessa a quem na ordem pública? A ninguém, né? A ninguém. Então, há um claro e evidente desvio de conduta do dinheiro público, se isto é verdade. Supostamente, né? O que a gente precisa entender? Isso caracteriza crime. Ela rebate as informações, dizendo o seguinte. Segundo a Érica Hilton, tá? Eles atuam parlamentarmente. Só que nas horas vagas, eles vão lá e maquiam ela. Primeiro, eles têm liberdade de escolha. Segundo, isso aí não convenceu muito, porque alguns deles atuam profissionalmente, né? Atendendo outras pessoas. Vamos lá. Oposição aciona o Conselho de Ética e Ministério Público Federal contra a Érica Hilton. Olha só o que diz. Aqui as publicações dela aqui, né? Todo mundo criticando ela, né? Então, até os apoiadores dela foram
fazer altas críticas com ela. E aqui muitos, né, falando que ela ficou muito bonita, que não sei o quê, graças ao maquiador e graças a você que tá pagando a brincadeira toda aí, né? Vou colocar a imagem inicial aqui, né? Deputados da oposição acionaram nesta terça-feira o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e o Ministério Público Federal contra a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. As representações alegam improbidade administrativa, quebra do decoro parlamentar por conta da nomeação dos maquiadores para cargos comissionados de secretário parlamentar no gabinete da deputada. O pedido do Ministério Público Federal solicita a instauração de inquérito para apurar eventual improbidade administrativa e ressarcimento ao erário. Já no Conselho de Ética, a representação busca que Hilton seja investigada por violar o Código de Ética, decoro parlamentar da Casa, podendo ao fim ser punida com sanções, que vão desde censura à perda do mandato, né? O caso foi revelado pelo portal Metrópolis na coluna Andresa Matais. De acordo com o portal de transparência, Ronaldo Haas foi nomeado em maio de 2025 e recebe remuneração aproximada de R$ 9,6 mil. Indy Montiel, por sua vez, foi nomeado em 9 de junho deste ano e recebe aproximadamente R$ 2,1 mil, né? Não há, abre aspas, não há qualquer indício concreto de que os mencionados agentes exerçam atividades compatíveis com as atribuições inerentes ao cargo de secretário parlamentar, argumenta a representação apresentada pelo deputado Paulo Bilinski, que é do PL de São Paulo. Mas, pessoal, nesse caso aqui teve uma coisa que me surpreendeu e muito hoje, né? Muito hoje. Tem um tal de Reinaldo Azevedo, vocês já devem ter visto esse Reinaldo Azevedo, né? O cara era crítico do PT, hoje, assim... Ai, meu Deus, não vou nem comentar as falas dele, né? Mas o que o cara fez? Ele disse que a Érica Hilton, ela tá sendo vítima de homofobia e racismo do cabeleireiro da Michele Bolsonaro, do Augustin Oficial. O Augustin Oficial deve ser um machista, um homem bruto, mau, muito homofóbico mesmo. Só tem um detalhe. Ele é gay, né, gente? Vamos admitir. Falar que o cara tá sendo homofóbico, tá? Mas assim, ele tá fazendo muitas críticas. Cara, ele pegou pra cima da Érica Hilton, né? Augustin Fernandes. Cliente. Oi, tudo bem? Quanto custa para fazer aquela maquiagem que tira a cara de peão de construção civil e deixa com cara de família branca burguesa capitalista americana? O maquiador, boa tarde. Essa transformação custa 10 mil do seu dinheiro público. Ou seja, o cara tá indo pra cima mesmo, né? E aí estão falando que ele é homofóbico. Parece piada, né? O Augustin Fernandes, homofóbico, aí é pra acabar, né? Então vamos de próxima informação. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa aqui. É um diálogo cabuloso, né? Uma coisa, assim, assustadora. O governo norte-americano até veio aqui no Brasil e queria chamar o Lula para atuar em conjunto, falando, ó, vamos considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista, porque eles estão atuando junto com o Hezbollah e a gente já tem prova disso o suficiente. O governo do Brasil, segundo matérias de jornais, o próprio Itamaraty articulou para que isso não acontecesse, para proteger o PCC, tá? São matérias jornalísticas, tá? E aí o que aconteceu? Pense bem, CNN. O PCC se espalha em 28 países, com mais de 2 mil integrantes. A ampliação do PCC no mundo. Ou seja, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Que diálogo cabuloso foi esse? Que situação absurda foi essa? Que fez com que o primeiro comando da capital tenha o terreno perfeito, todo adubado, preparado para se expandir no mundo inteiro em pouco tempo, né? Ou seja, parece que tem um ambiente assim muito satisfatório para ele atuar livre, leve, solto. O que será que aconteceu, hein? Matéria do G1 da Globo falando sobre isso aqui.
A facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, rompeu fronteiras e já está presente em pelo menos 28 países do mundo, de acordo com mapeamento exclusivo obtido pelo G1 e pela Globo News. O grupo atua se infiltrando em cadeias, recrutando novos membros e movimentando pelo menos R$ 1 bilhão com o tráfico internacional de drogas e armas. O mapeamento foi produzido a partir do monitoramento de membros do PCC que atuam fora de São Paulo e do Brasil, com base em dados de inteligência, quebras de sigilo e cooperação internacional. O relatório tem sido apresentado a embaixadas e consulados fora do país para cooperação internacional no combate a crimes transnacionais em pelo menos 4 continentes. Na América do Sul, países como Paraguai, Bolívia e Venezuela são considerados estratégicos. Tem fronteiras com o Brasil e produção de cocaína. No Paraguai, que concentra o maior número de integrantes da facção fora do Brasil, o PCC controla presídios e já protagonizou rebeliões violentas. Na Europa, o destaque vai para Portugal, onde a facção encontrou terreno fértil pela proximidade cultural e pelo idioma. Lá, membros já foram presos com drogas em submarinos e há investigações por lavagem de dinheiro. Na Itália, o alerta vem da ligação com máfias locais. Uma cooperação internacional já está em andamento para frear essa aliança. No Japão, o PCC passou a ter registro definitivo de integrantes. É destino final para a venda de cocaína, mas a permanência de traficantes no continente asiático é vista como possibilidade para favorecer o tráfico na região de Hong Kong e também para a Oceania, como a Austrália. Segundo especialistas, a força do PCC está no controle das prisões onde tudo começa. E a presença global da facção é vista como um risco crescente, não só para o Brasil, mas para a segurança internacional. Para saber sobre a relação do PCC com outros países, acesse a página do G1 São Paulo. É uma vergonha. O Brasil está se tornando a Colômbia do Pablo Escobar, né? O Brasil vai ser visto como um exportador do crime organizado para o resto do mundo, né? E qual a forma de resolver isso? Bukele? Seria possível? É interessante alguns lugares, né, onde eles se ampliam, como, por exemplo, Portugal. Então, a gente tem que observar que, sem uma política de combate e criminalização pesada de drogas, eles vão se expandir. E eles não estão só nas drogas mais. Está muito além das drogas, empresas estão se infiltrando dentro do judiciário. Lula falou, dentro do judiciário, dentro dos times de futebol, dentro da política. Ou seja, só tem uma forma de resolver. Bukele, tá? Tem que ter um modelo Bukele de atuação ou o Brasil vai ser a referência do país do crime organizado. Vergonha, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutir as pautas políticas. E para você que chegou até aqui, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Se você gostou, deixa nos comentários. Fiquei até o final, gostei do conteúdo, compartilha aí para o maior número de pessoas o possível. E muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, tem mais um editorial só para vocês.